Bom dia, pessoal. Tudo bem? Alunos caríssimos, hoje nós vamos dar continuidade, como eu falei para vocês na sexta-feira. Nessa videoaula eu iria continuar então a parte de espelhos esféricos com vocês, tá? Nessa videoaula, como eu disse para vocês, eu não queria começar o conteúdo novo lá para deixar exatamente para esse momento. Então, assim, nós vimos na sexta-feira alguns tópicos de espelhos esféricos, passando principalmente o como que ocorre, de que forma que nós temos que interpretar esses espelhos esféricos. Então, nessa videoaula, só vou fazer uma breve retomada dos conceitos que eu passei para vocês na sexta-feira, e aí eu vou dar início à parte dos raios notáveis. O que são os raios de luz notáveis? São os raios de luz necessários que nós temos que traçá-los nos espelhos esféricos para que nós possamos então partir para a construção de imagens e interpretar as posições da imagem do objeto referente ao espelho. Então, esses raios notáveis são de extrema importância no momento da interpretação das imagens e do objeto dentro dos espelhos esféricos. Então, lembre-se, nessa videoaula vocês vão ter que depois fazer um roteiro, lembrem-se disso, um roteiro para postar na plataforma dos temas que foram abordados. Então, após a videoaula, não esqueçam que vocês têm essa atividade de fazer um roteiro dos temas e postar lá, certo, pessoal? Então, vamos dar início à nossa videoaula aqui. Então, como nós vimos na sexta-feira, os espelhos esféricos, ele na verdade trata-se de uma calota esférica que possui uma das faces desta calota espelhada. Então aqui nós temos uma esfera, onde nós temos o corte dessa esfera. Então o que nos interessa é a calota, na verdade. Então o plano divide a superfície esférica em duas calotas esféricas. E essas calotas, foi como eu falei para vocês, seriam então a parte côncava e a parte convexa. Então nós temos aqui os espelhos esféricos, como eu expliquei para vocês. Tá? O espelho esférico côncavo é a parte de dentro, que é espelhada, parte interna, que é a parte refletora, e o espelho convexo é a parte externa, que é a parte refletora do espelho. Inclusive nós demos aqueles exemplos de lojas ou mercados ter o espelho esférico convexo. Aqui são os elementos, nós já tratamos desses elementos em aula, mas caso vocês queiram, então vocês tiram um print aí da videoaula, tá? Ou fazem as anotações, mas isso nós já vimos, que são todos os elementos geométricos da circunferência, da parte de círculo. Então nós temos centro de curvatura, vértice, o raio de curvatura, aquele eixo principal que é para distinguir, tá? Aquela reta definida que corta o centro de curvatura e o vértice, certo? Ainda que nós não colocamos lá naquele dia, tem aqui o ângulo de abertura do espelho, tá? Vimos também o foco, que é o ponto entre o meio, bem no meio, entre o centro de curvatura e o vértice, que nós também já vimos, e a distância focal. Então, os espelhos esféricos, indo diretamente para a parte de raios notáveis. Então, os raios de luz, os raios notáveis que a gente chama, são os raios de luz que incidem em um espelho esférico. O primeiro raio, vamos dizer assim, incide em um espelho esférico paralelamente ao eixo principal, refletem-se passando efetivamente pelo foco principal nos espelhos côncavos e através de prolongamentos nos espelhos convexos. Bem, então nós temos esse raio notável, certo? E eu vou mostrar, na verdade, 3 raios notáveis, porque aqui no slide ele só traz um. E o segundo raio notável, na verdade, a imagem ela está errada, tá? Então, eu vou fazer isso na prática, eu vou fazer o desenho aqui, para que vocês possam perceber aonde e como que nós desenhamos esses raios notáveis. Vamos abrir aqui o programa. Bem, então os raios notáveis, na verdade, são referências. Nós utilizamos esses raios como referências na construção das imagens, tá, pessoal? Então, deixa eu começar aqui. Vamos começar com um espelho côncavo. Então, aqui nós temos um espelho côncavo, como vocês estão vendo. Deixa eu só afastar
aqui as camadas. Neste espelho côncavo que vocês estão vendo aqui, tá? Nesse espelho côncavo, deixa eu tirar essa régua daqui. Nós temos o eixo principal, que está aqui nesse eixo principal, onde está descrito os 3 pontos que nós já vimos, o centro de curvatura, o foco e o vértice do espelho. Bem, ainda dentro desse espelho côncavo, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que esses raios notáveis se comportam. Então, o primeiro tipo de raio notável que nós vamos fazer é esse daqui, ó. Então, é um raio que ele passa paralelamente ao eixo principal. Então, seria nesse sentido aqui. Deixa eu pegar uma régua. Então, vamos fazer aqui um raio paralelamente ao eixo principal. Não está no ângulo, agora sim. Deixa eu puxar aqui. Então, se eu traçar um raio que passa paralelamente ao eixo principal, então ele vem em paralelo ao eixo e incide no espelho, como vocês estão vendo aqui. Tá? Deixa eu só fazer uma breve anotação aqui de que esse eixo é o nosso eixo. Opa, parei. Esse é o nosso eixo principal, como eu falei para vocês, essa linha tracejada aqui, onde se encontram os pontos, tá? E vamos voltar aqui no nosso eixo principal. O que nós temos aqui, então, são 2 raios. Dois raios de luz, ó, que estão incidindo paralelamente ao eixo principal. Então, esse seria o nosso primeiro raio notável, um dos parâmetros que nós temos para começar a entender e como que acaba se formando a imagem nos espelhos esféricos. Então, o primeiro raio notável, ele vem paralelo ao nosso eixo principal. Quando ele bate no espelho, ele incide no espelho paralelamente. O raio refletido, devido à curvatura do espelho, ele é direcionado para o eixo principal. Para o eixo principal não, desculpe. Ele é direcionado para o foco. Então, ele bate paralelo e passa no foco. Então, nós vamos ter um raio refletido passando no foco do espelho. Dessa forma aqui, tá? Então, nós vamos ter um raio refletido que passa no foco do espelho. Então, dessa forma. Então, o raio incide paralelo ao eixo principal e reflete passando no foco. Então, esse é o nosso primeiro raio notável, certo? Então, ele incide paralelo ao eixo principal e reflete no foco do espelho. Isso com relação ao espelho côncavo. Bem, quando foi falado no espelho convexo, o que acontece no espelho convexo? É um pouco diferente, tá? No espelho convexo. Por que é um pouco diferente no espelho convexo? Pelo seguinte, deixa eu só fazer o seguinte aqui, lá em cima. Cadê? Não vou conseguir fazer, então vai deixar ali mesmo. No espelho convexo, como vocês estão vendo, essa é a face para cá, para trás do espelho, é a face que não é espelhada. Aí, como vocês estão vendo, ó, eu tenho aqui o meu eixo principal, tá? Então, nós temos aqui o eixo principal, ó. E esse eixo principal... esqueci a simetria ligada de novo. No eixo principal, como vocês estão vendo, eu tenho centro de curvatura, foco e vértice. Então tá aqui. Só que tem um porém. Esses pontos, como ele é da curvatura, é da circunferência, eles ficam para trás da parte espelhada. Eles ficam para trás do espelho. Então, o que vai acontecer? Quando nós tivermos, nesse caso, tá? Quando nós tivermos aqui
Cadê agora? Não está aparecendo para mim. Quando nós tivermos em um espelho convexo, tá? Se o raio de luz no espelho convexo ele incidir paralelamente ao eixo principal, como aconteceu no espelho côncavo, aqui ocorre o seguinte, ó, ele vai incidir paralelo ao eixo principal, ó. Só que tem um porém. Como vocês estão vendo, não tem como ele refletir passando aqui no foco. Não existe foco do lado de cá do espelho. A luz ela vai refletir, mas com um pequeno detalhe. Ela não reflete, o raio refletido não passa, olhe bem, o raio refletido não passa no foco. Então eu vou ter incidência, raio de luz incidente, tá? Só que nesse caso, o próprio raio de luz ele não vai passar no foco, mas quem passa é o prolongamento. Lembra daqueles elementos que eu mostrei para vocês dos espelhos esféricos? Dos espelhos planos? Um sistema óptico, ele tem o ponto objeto, o ponto imagem, e a imagem virtual ela só é formada quando os raios emergentes do espelho, que são os raios refletidos, saem do espelho e os prolongamentos se encontram lá atrás. Então o que nós temos aqui é exatamente a mesma coisa. O que acontece é que o raio de luz ele não passa no foco, mas quem passa no foco é os prolongamentos do raio. Porque olhe bem, o raio de luz incide paralelo no espelho convexo, pessoal. Isso aqui é um espelho convexo. Ele incide paralelo ao eixo principal e reflete para cá, ó. Como vocês estão vendo, ele está refletindo como se ele estivesse se abrindo. Foi aquela questão que eu falei para vocês das imagens do espelho convexo nos postos de gasolina ou nas lojas, eles serem convexos para ampliar o campo visual. E é o que acontece, ele espalha, na verdade ele abre o campo visual. E nesse caso, não é o raio de luz que projeta no foco, mas sim o prolongamento desse raio de luz aqui, ó. Então o prolongamento dele é que vai passar no foco do espelho, ó, como vocês estão vendo aqui. Nesse caso, então eu vou ter o raio refletindo, saindo do espelho, ó, como vocês estão vendo. Então o raio emergente ele sai do espelho, mas o prolongamento dele é que passa no foco desse espelho. Então aqui eu tenho no espelho, isso daqui lembrando, isso daqui é um espelho convexo, pessoal, tá? Esse é um espelho convexo. O outro que nós vimos, ele é um espelho côncavo, tá? Então esse outro espelho aqui, ó, ele é um espelho côncavo. Então vamos deixar bem claro isso, ó. Esse é o espelho côncavo. Então, como vocês viram, os raios notáveis, quando eles incidem paralelo ao eixo principal, eles refletem passando no foco. Se não é os próprios raios, é os prolongamentos dele que passa naquele foco do espelho. Então, lembre-se disso. Incide paralelo, reflete no foco. Incide paralelo, reflete no foco. Tá? Então esse é o primeiro raio notável com o qual nós trabalhamos, que nós podemos inclusive nós vamos utilizá-lo para a construção das imagens depois. Bem, o segundo raio notável que nós temos e que nós podemos começar aqui com o espelho côncavo, tá? Vou colocar aqui, vou só colocar um detalhezinho aqui para a gente não esquecer. Espelho côncavo. Espelho côncavo. O espelho côncavo, então, nós vamos agora fazer o seguinte. Nós vamos fazer o contrário. Ou seja, é quando o raio sai do foco, então ele incide passando no foco e para onde que ele vai refletir. Como ele está incidindo, saindo do foco, ele vai refletir paralelamente ao eixo principal. Então, nesse caso aqui, nós teríamos esse detalhe aqui, ó. Então, nós vamos ter
o raio agora, ele saindo do foco, tá? Então ele vai sair do foco aqui, ó. Então ele incide no espelho, ó. O raio incidindo no espelho, partindo do foco. Olha aqui, ó. Então quando ele parte do foco, o raio refletido, nesse caso aqui, deixa eu desligar minha régua. Então ele está incidindo, ó, reta de incidência, ó, raio incidente. Então ele está incidindo no espelho, partindo do foco. Nesse caso, ele vai refletir paralelamente ao eixo principal. Então ele vai sofrer essa reflexão aqui. Tá? Então nós temos o raio incidindo no espelho por meio do foco e refletindo, esse é o raio refletido, opa, agora a simetria lá ficou ligada, tá? E o raio refletido, nesse caso, ele é paralelo ao eixo principal, ou seja, como vocês estão vendo, ele é o contrário do primeiro, tá? Então ele funciona de forma contrária ao do primeiro raio refletido. Enquanto o primeiro ele incidia paralelo e passava no foco, agora ele incide no foco pelo foco e reflete paralelo. Bem, isso daqui para o espelho côncavo. Agora vamos ver isso no espelho convexo. No espelho convexo, ele vai funcionar da mesma forma. Ele vai incidir passando no foco. Opa, não no foco. Mas o prolongamento do raio incidente vai passar no foco. E ele vai refletir, tá, pelo eixo principal. Querem ver aqui, ó. Então vamos fazer aqui. Ligar a simetria. Ó, então eu vou incidir um raio de luz aonde o prolongamento dele que vai passar no foco. Porque o raio não consegue passar. Porque o foco e o centro de curvatura, pessoal, no espelho convexo, vamos só anotar aqui, deixa eu só fazer uma anotação. Ó, aqui é um espelho convexo. Espelho convexo. No espelho convexo, o foco e o centro de curvatura eles são virtuais. Eles perguntam assim, como virtual? É porque ele está para trás do espelho, por causa da sua concavidade. Então a parte espelhada dela é a parte externa. Então todos os elementos, eles nesse caso são virtuais, eles não são reais. Então foco, centro de curvatura, distância focal são elementos para trás do espelho e não para frente do espelho, como é o espelho côncavo. Então nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? O nosso espelho esférico convexo, se ele receber um raio de luz que passe os prolongamentos dele no foco, olhe bem, então nós vamos ter um raio de luz incidindo aqui, ó, incidiu no espelho, só que ele não passa no foco, mas quem passa é o prolongamento, ó. Estão vendo? Então o prolongamento dele que passa no foco. Então deixa eu só tirar minha régua aqui. Então ele incide no espelho dessa forma aqui, aonde é como se ele tivesse direcionado lá para aquele foco virtual, só que ele vai refletir, nesse caso, paralelo ao eixo principal. Então ele é paralelo ao eixo principal, ele reflete então para cá, ó. Então nós temos esse raio refletido aqui, ó. Então o raio refletido ele vai ser paralelo ao eixo principal. Mesma coisa, é o contrário, tá, gente? Então como vocês estão vendo aqui, ele é apenas o contrário, o raio incidente e o raio refletido. Então eles são casos contrários ao primeiro, tá? Então lembrar bem dessa questão dos raios notáveis, o raio que incide passando no foco, reflete paralelo ao eixo principal. Então esse é o nosso segundo raio notável. No livro de vocês eu não sei se ele traz bem explicado essa parte sobre os raios notáveis.
Eu sei que no slide ele não traz. Então, no meu slide que eu tenho aqui, ele não traz bem explicado. Um terceiro raio notável e que pouco se usa, mas é bem conveniente, é esse raio aqui, ó. Então, nós vamos ver esse nosso segundo raio notável. Terceiro raio notável, tá? Então, o nosso terceiro raio notável, ele é um pouco diferente. Bem, então, nesse caso, o nosso terceiro raio notável e que se utiliza bastante é o raio que incide no vértice do espelho. Então, vamos ver aqui a simetria, fechou. Se o raio, então, incidir, ele incide no vértice do espelho e, nesse caso, então, ele vai refletir com o mesmo ângulo. Aí lembra o quê? Ou seja, é o mesmo conceito que nós já vimos lá nos espelhos planos. Todo raio que incide com o ângulo, ele reflete com um ângulo igual. Ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E isso, pessoal, não acontece somente aqui no vértice. Aqueles outros raios notáveis que incide paralelo, reflete no foco, ou incide pelo foco e reflete paralelo, ele também obedece essa primeira lei. Então, devido a essa questão da lei e por causa do espelho ser curvo, ele continua obedecendo a lei. Só que devido à curvatura do espelho, ele ocorre esse fenômeno. Quando ele incide pelo foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. Mas a lei não está sendo, digamos assim, burlada, tá? A lei continua valendo. E, de acordo, se a gente passar uma reta normal naqueles raios que seja paralelo àquele ponto do espelho e for medir o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são exatamente iguais. Tanto para os raios que incidem no vértice, como para os raios que incidem paralelo e refletem no foco, ou que incidem do foco e refletem paralelo. Então, essa lei é a mesma. Tá? Bem, então nesse caso aqui, se um raio de luz ele incidir no vértice, ele vai refletir com o mesmo ângulo, lembrem-se disso, tá? Ele vai refletir com o mesmo ângulo que de incidência. Então, os ângulos aqui, ó, eles são iguais. Então, quando você for, esse seria o nosso terceiro raio notável, certo? O nosso terceiro raio notável, então, ele deixa claro quanto a isso. Incide no vértice, reflete pelo vértice com o mesmo ângulo. Então, até vou colocar aqui para a gente relembrar. Ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Então, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá? Então, não podemos, digamos, esquecer isso. Bem, o nosso próximo e último raio notável que nós vamos utilizar, ele está relacionado ao centro de curvatura. O nosso quarto raio notável, ele é um raio que ele passa no centro de curvatura. E nesse caso, toda vez que um raio ele passa pelo centro de curvatura, então vamos imaginar aqui, vamos pegar aqui um raio, ele vem pelo centro de curvatura e vai incidir no espelho. Então aqui eu tenho o nosso raio. E o que vai acontecer quando ele refletir? A reflexão de um raio que incide no centro, pelo centro de curvatura, é a mesma direção. Então, ele incide pelo centro de curvatura e volta, reflete pelo centro de curvatura também. Então, ele reflete em cima dele mesmo. Então, lembrem-se disso. Ele reflete, ele incide pelo centro de curvatura e reflete pelo centro de curvatura também. Isso vale tanto para espelho côncavo, tá? Como vale para espelhos convexos. Então, eu vou voltar lá no espelho convexo, que inclusive eu não falei do anterior, do raio notável que incide no vértice, né? Então, deixa eu pegar aqui, cadê o espelho convexo? Aqui. Então, nesse caso, se o raio passa no centro de curvatura, para o nosso espelho, deixa eu fechar aqui, deixa eu criar uma nova camada, daí vai ficar mais fácil. Aqui, se o raio
no caso do espelho côncavo, ele passa certamente no centro de curvatura. No espelho convexo, ele não vai lá no centro de curvatura, tá? Mas o prolongamento dele que vai, ó. Então ele incide no espelho, então nós temos um raio de luz incidente, tá? Eles dizem, mas ele não está passando no centro de curvatura. Não, ele não está passando no centro de curvatura mesmo. Então ele vai incidir, só que quem passa no centro de curvatura é o prolongamento desse raio, ó. Então, se prolongar esse raio, nós vamos ter os prolongamentos dele passando no centro. E ele vai refletir voltando por cima do próprio raio incidente. Ele reflete no mesmo sentido do raio incidente. Agora eu já vou aproveitar aqui. E se fosse aquele quarto raio, aquele terceiro raio notável, que corresponde ao que passa no vértice? Ou seja, é a mesma coisa, pessoal. Não muda. Só que é claro que não vai ser pelo lado de dentro do espelho, mas sim pelo lado de fora. E não deixa de ser... não deixa de ter validade. Olha aqui, ó. Se ele incidir passando no vértice, tá? Ó, ele passa, ele incide no vértice com um ângulo e vai refletir com o mesmo ângulo. Olha aqui, ó. Eu tenho o raio notável que incide no vértice, então ele tem um ângulo de incidência e ele vai refletir pelo vértice com o mesmo valor de ângulo. Então ele tem um ângulo de reflexão. Então quer dizer, os conceitos são os mesmos, só que aplicados para espelhos diferentes. O que tem que cuidar quando se trabalha com raios notáveis em espelhos convexos é que centro de curvatura e foco são pontos geométricos que são virtuais, que estão atrás do espelho. Então, nesse caso, não são os próprios raios que passam nesses pontos, mas sim os prolongamentos desses raios. Então, essa é a parte principal que nós precisamos ter em mente, principalmente no momento de construção de imagens, pessoal. A construção de imagens, ela se dá com esses raios. Então, se for necessário, pausem o vídeo, voltem e façam as anotações de cada raio que vocês viram nessa videoaula, tá? E lembrando que isso daqui é de extrema importância para a construção das imagens. Então vocês têm que saber, têm que ter em mente pelo menos 2 desses raios. Nós precisamos de, no mínimo, 2 desses raios para construir uma imagem dentro de espelhos esféricos. E depois nós vamos ver as características dessas imagens. Então, numa próxima aula que nós tivermos, nós vamos ver a característica de cada uma das imagens dentro dos espelhos esféricos, construídas a partir desses raios notáveis. E vocês vão ver que à medida que nós mudamos o objeto, a imagem terá uma característica diferente para espelhos côncavos, principalmente para espelhos côncavos. Espelhos convexos, vocês vão ver que ela é bem simples. Na verdade, nós só vamos ter um tipo de imagem. Pessoal, então a videoaula vai ficando por aqui. Lembre-se da atividade que eu citei no início, de vocês fazerem um relatório dos temas aqui abordados e postarem na plataforma. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tenham um bom dia e boas aulas para vocês hoje. Até mais.